Aleluia. Oi. Agora sim, glória a Deus. Tá bem, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui novamente, né? Quinta-feira estivemos em um tempo de comunhão maravilhoso e temos um segundo momento. Aprove ao Senhor que eu tivesse a oportunidade novamente de estar aqui essa manhã. O pastor me convidou ontem para trazer uma mensagem, né? Aquilo que o Senhor vai colocar em meu coração, colocou no meu coração para compartilhar com você essa manhã. E eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé. Vamos orar. Vamos render graças ao Senhor. Quantos livros tem aqui? Meu Deus do céu. Estão presos? Quantos livros tem aqui? Agora sim. Acho que não deu para ouvir direito não, né? Glória a Deus, meus irmãos. Deus tem feito grandes coisas, amém? Deus tem se movido. Você consegue perceber a manifestação da graça e da bondade do Senhor na minha e na sua vida? Quantos são gratos aqui pelo que Deus tem feito? E quantos têm expectativas por aquilo que Ele ainda vai fazer? Amém. As águas estão se movendo. Meu irmão, não se acostume com o raso. Não se acostume com a superficialidade. Porque quem nasceu para ser profundo não se acostuma com o raso, sabe? Se você nasceu para o profundo, Deus está te chamando para um nível de profundidade que você ainda não experimentou. Onde você vai perder, digamos assim, não vai estar mais no poder da força do seu braço. Você vai começar a se pegar, sendo totalmente dependente dele. E nesse lugar de dependência, você vai ver que é o melhor lugar para se estar. Onde você não depende mais da sua força, dos seus bens, da sua capacidade intelectual, mas você é plenamente dependente dele. Amém? Glória a Deus. Eu queria... Pessoal do Louvor, obrigado. Vocês podem sentar, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouco. Essa manhã nós temos algumas coisas para fazer. Nós vamos para a parte teórica, mas também vamos para a parte prática, né? Nós temos hoje um bom tempo e eu quero mesmo estimular você a fazer um culto comigo, né? Eu sempre costumo dizer que você não veio para assistir um culto. Você não está numa palestra motivacional, você não está nada contra, né? Um momento coach de autoajuda, mas você está na ajuda do alto. Amém? Então você vai fazer o culto essa manhã comigo, você vai participar ativamente desse momento, amém? Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, nós vamos render graças ao Senhor. Aleluia, você tem liberdade para falar com o seu Pai nesse momento. Eu quero que você seja mesmo intencional naquilo que você veio fazer essa manhã, amém? Nós estamos aqui por causa dEle. É por Ele e para Ele são todas as coisas. E o nosso papel é se render. Se você está nos visitando, você vai provar um pouco nesse momento. Mas essa porção que você vai provar, ela vai te motivar certamente a você mergulhar também de forma mais profunda no conhecimento e na graça de Deus. Senhor, nós te rendemos graças, Pai, pela Tua bondade e fidelidade em nossas vidas. Nós reconhecemos a sua presença, Senhor, nesse lugar. Nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós nos submetemos à tua vontade, nós nos sujeitamos ao teu querer e ao teu agir. Doce Espírito Santo, nós te convidamos a se fazer presente nesse lugar. Sabemos que existe todo um roteiro que é preparado, Senhor, mas a direção é tua. Toma a direção, Espírito Santo. Faz conforme o teu querer, conforme o teu agir. Nós estamos sujeitos à tua vontade, à tua presença. A tua presença é o que tem de mais importante aqui. Não sou eu, mas tudo aqui foi preparado para te receber, Senhor. Tudo foi preparado para estarmos em comunhão contigo. Tu és a pessoa mais importante nesse momento, nesse lugar. Nós te reverenciamos, nós somos gratos porque a tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje nesse reino nós temos liberdade, Senhor. Nós temos liberdade. A missão não é maior do que o Deus da missão, Senhor. Ainda que nós tenhamos um propósito, um projeto que foi dado pelo Senhor, mas nós escolhemos a melhor parte, que é estar diante de Ti. Nós escolhemos estar com você. Espírito Santo, obrigado. Jesus, obrigado pelo sacrifício naquela cruz.
Obrigado por ter morrido por nós e hoje nós podemos viver a sua vida, porque você morreu a nossa morte. Nós não somos mais pecadores, mas somos justificados. A tua palavra, ela é a verdade, aquilo que ela diz que eu sou, aquilo que ela diz que eu tenho, aquilo que ela diz que eu posso. Ainda que relatórios negativos se apresentem, eu decido ficar com os relatórios dos céus. São os relatórios dos céus que me definem. Eu não fico preso a circunstâncias, mas o Senhor me envolveu, o Senhor me encontrou e hoje eu sou plenamente conhecido por aquele que me criou. Obrigado pelos níveis de conhecimento que vão se apresentando em nossas vidas. E nós queremos viver, Pai, a estação correta, o tempo certo e na sua presença. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Você está bem? Está bem mesmo? Glória a Deus. Então, meu irmão, enquanto eu orava ontem à tarde, eu estava tendo um momento mesmo de comunhão com o Senhor. E veio uma nota no meu coração sobre algo a fazer essa manhã. Mas antes da gente mover as águas ativamente, nós precisamos colocar um fundamento, uma base, né, daquilo que nós vamos fazer. E eu conversava com o pastor Galeno que a nota que veio no meu coração para essa manhã era zelo pela sua presença. Nós vamos essa manhã falar sobre presença, né? A presença de Deus. O louvor já foi extremamente guiado, né, com as músicas. Você é livre, você está na presença de Deus. E nós temos liberdade nesse lugar, amém? Amém. Nós temos liberdade, nós estamos na casa estrutural, mas nós somos casa física do Senhor. Nós somos templos e moradas dele. E nós temos liberdade nesse ambiente, amém? Mas como eu estava falando, nós iremos essa manhã introduzir falando sobre o zelo pela sua presença. Eu quero te dar uma base inicial sobre o que nós iremos falar. Quando eu falo sobre zelo pela presença do Senhor, eu estou falando sobre priorizar um relacionamento com Deus, amém? Colocar Ele acima de todas as coisas, amém? Você está aqui? Amém. É um desejo, meu irmão, quando eu falo sobre o zelo pela presença, é um desejo que nós vamos ter de levar uma vida totalmente grata, né? Aquela vida que vai agradar a Deus. Nele nós temos a paz que excede todo entendimento. Nele nós podemos buscar a santidade, nós podemos buscar um lugar de intimidade. É na presença do Senhor que essas coisas se manifestam. A presença do Senhor, ela é a essência das nossas vidas. É nesse lugar que a gente encontra segurança. É no esconderijo do Altíssimo que a gente tem segurança, que nós temos paz, a paz que o mundo não pode dar, que as circunstâncias não podem trazer. Em Deus nós podemos encontrar segurança, em Deus nós podemos encontrar paz. Deus é o nosso refúgio, a sua presença ela é real. Ela é mais real do que, como o Benihim dizia, né? Ela é mais real do que essa cadeira que você está sentado. O mundo sobrenatural, o mundo espiritual, ele é real. E nós podemos ter acesso, nós podemos entrar nesse ambiente porque nós somos redimidos. Jesus nos possibilitou, através da sua morte, que pudéssemos agora acessar o trono. A palavra diz que a gente pode acessar o trono do Senhor. Deus, ele não está no seu trono tentando te castigar ou tentando causar danos para a sua vida. Ao contrário, a Bíblia diz que ele está rindo dos seus inimigos. Aleluia. Mas para você, meu irmão, existe graça, existe favor de Deus, existe um ambiente onde a gente pode ser livre das amarras que um dia nos prenderam, meu irmão. Hoje nós fomos tirados de um ambiente de condenação. Colossenses 1,13 diz que nós estávamos escravos do pecado, estávamos no império das trevas, mas agora fazemos parte de um reino do Filho do seu amor, um reino onde não existe limitação, onde você pode ser quem você foi criado para ser, quem você verdadeiramente foi criado para ser. Antes talvez você era intitulado pelo que as pessoas diziam a seu respeito, você era intitulado por aquilo que você achava sobre você, mas essa palavra um dia entrou no seu coração e ela germinou e agora você sabe quem de fato você é. Foi um dia quando você conheceu a Deus que de fato você conheceu quem você é. E agora, porque você sabe quem você é, você não se permite mais ser preso pelas circunstâncias, você não se permite mais ser preso pelo diabo, porque você tem a liberdade. Cristo conquistou para nós liberdade, amém? Então, meu irmão, a presença de Deus, ela é o maior tesouro que nós podemos experimentar. Desde o princípio, lá em Gênesis, a palavra diz que Deus, ele cria o homem e a mulher para que ele tivesse o quê? Relacionamento. A Bíblia diz que Deus, ele andava pelo jardim do Éden para ter relacionamento com o homem. A presença de Deus naquele ambiente era constante. E assim como foi no Éden, hoje nós estamos num lugar de deleite também.
Assim como foi no início, meu irmão, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós podemos nos deleitar na presença dele. A palavra diz que onde 2 ou mais estão reunidos, ali ele se faz presente. Você pode sentir a presença de Deus, você pode experimentar um novo nível de profundidade. Como eu falei no início, você não pode se acostumar com o raso. O raso não foi feito para pessoas que são profundas em Deus. Quantas pessoas profundas são em Deus aqui? Aleluia. Então nós não podemos nos acomodar, nos sentirmos confortáveis de viver uma vida rasa. Ah, mas Jorge, eu vou à igreja aos domingos, eu vou aos cultos às quintas-feiras também, eu vou para os momentos de oração. Glória a Deus por tudo isso que você faz, mas eu estou falando do seu momento com Deus, do seu momento exclusivo com Deus, onde você não está preocupado com nada, mas você se rende totalmente a Ele, onde você se entrega de forma genuína ao seu Deus, amém? Mas a palavra fala lá no Éden que por causa do pecado, uma lacuna, uma separação houve entre o homem e Deus. E a gente lendo na Bíblia, a gente vai perceber que mesmo com o homem pecando, Deus, ele durante toda a história da palavra, ele desejava novamente ter um relacionamento com o homem. Tanto é que a gente vê lá no Antigo Testamento, Deus criando um tabernáculo onde a sua presença ele iria habitar no meio daquele povo. Depois nós vemos agora Deus, através do templo de Jerusalém, também a presença de Deus estando naquele lugar para que as pessoas pudessem adorá-lo, porque Deus ele sempre desejou estar no nosso meio, amém? Mas a gente vê finalmente em Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Agora não havia mais um lugar físico, estrutural, mas agora a presença poderia estar dentro de nós. O Jesus agora andava no nosso meio por causa do seu sacrifício naquela cruz. A presença não era mais relativa a um lugar, a um espaço físico, mas a presença habita dentro de nós. E nós podemos nos deliciar, nos banquetear, experimentar essa presença todos os dias da nossa vida. Aleluia, mas isso depende também da sua vontade. Qual é o nível de fome que você tem de Deus? Qual é o nível que você tem de presença de Deus, que você deseja de Deus? Deus ele está disposto, meu irmão, a te colocar, a te fazer sentar em uma mesa, para que você possa se deliciar da graça, do favor dele, experimentar níveis que você ainda não provou. Amém? Glória a Deus, a presença de Deus, meu irmão, ela é real e ela é transformadora. E ela é acessível a todos que desejam. Quem deseja aqui a presença de Deus? Aleluia, ela não está limitada, como eu falei, a momentos específicos, não se diz respeito a um evento, não se diz respeito a um culto, e eu não estou negando a importância do culto, amém? Você está compreendendo? Mas eu estou falando que não se restringe a isso. Todos os dias na sua casa, ao acordar, na sua vida diária, ao dormir, você pode estar na presença de Deus. Não existe mais limitação, o véu foi rasgado e hoje nós temos acesso a Deus, nós temos acesso a essa presença. O salmista no capítulo 42, no versículo 1 diz o seguinte: assim como o servo, ele anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus. O salmista, esse Salmos 42, ele às vezes é atribuído a Davi, mas na verdade o escritor, a Bíblia fala que quem escreveu foram os filhos de Corá, eram levitas que serviam ao templo, e eles talvez possam até Davi ter servido de inspiração naquele momento onde Absalão, seu filho, o perseguia e ele estava distante do templo. E ele ansiava, ele dizia assim, ele fazia uma comparação com o cervo, com o animal. Ele dizia assim como o cervo, ele deseja pela água de forma ardente. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu vou poder entrar para apresentar-me a Deus? Eu gosto de uma frase de C.S. Lewis que ele fala o seguinte: eu descobri em mim mesmo desejos que nada nessa vida é capaz de satisfazer. E só existe uma conclusão lógica para isso: eu não fui criado para esse mundo. Aleluia, meu irmão, nós precisamos ter esse tipo de consciência que nada nesse mundo é capaz de satisfazer os nossos desejos, meu irmão, apenas a presença de Deus. Nada nesse mundo pode ser comparado à presença de Deus em nossas vidas. Por isso que a palavra fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus. No reino de Deus nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. E eu não falo apenas de materialmente falando, mas a presença, ela nos dá segurança, ela nos dá paz. A gente não precisa viver uma vida de ansiedade, uma vida presa à depressão, uma vida presa à enfermidade. Quando nós temos consciência da presença de Deus, meu irmão, esse lugar vai ser um lugar de segurança, um lugar de transformação, um lugar de renovação.
Aleluia, Deus é bom. Amém? Você está bem? Aleluia. Mas o que é a presença de Deus? Ou quais são também as suas características? Eu gostaria de trazer aqui alguns pontos que eu anotei ontem ao estudar, né? O que é a presença de Deus? Como eu falei no início, a presença de Deus, meu irmão, é a manifestação da essência do seu ser. Apesar de a gente saber que Deus, Ele está em todos os lugares e a qualquer tempo, mas existem momentos específicos onde a gente pode experimentar de forma pessoal e especial a manifestação da sua glória, da sua santidade, dos seus atributos. Amém? E algumas características dessa presença de Deus. A presença de Deus, ela é santa. Diga, a presença de Deus é santa. Fala com fé, a presença de Deus é santa. A presença de Deus, ela é santa e ela nos convoca a viver uma vida de santidade e de arrependimento. A palavra lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, ela diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. E ele vai dizer: porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Ele diz que nós devemos viver uma vida de santidade, né, todos os dias. A nossa maneira de viver deve ser uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade. Amém? Deus, Ele não vai habitar onde habita o pecado, meu irmão. Ele deseja mesmo nos encontrar numa posição de santos, assim como Ele fez, Ele nos criou para ser. Mas a presença de Deus também, meu irmão, ela vai nos trazer paz e alegria, independente das circunstâncias. A presença de Deus nos traz paz e alegria, independente das circunstâncias. O salmista também, ele diz no capítulo 16, versículo 11: na tua presença a plenitude de alegria e à tua direita há delícias perpetuamente. Glória a Deus. Ele diz que é na presença do Senhor que nós temos a plenitude de alegria. Certamente você já provou de diversas alegrias, de momentos de felicidade, mas a plenitude, o êxtase, meu irmão, maior de alegria é na presença do Senhor. É nele que nós encontramos esse lugar de satisfação pessoal. Como eu disse, não é a satisfação motivada por coisas materiais, não é a satisfação por informações que você recebe, mas é algo, uma conexão que você tem com o seu próprio Criador. Você agora está conectado ao seu Criador, você sabe quem você é porque você o conheceu, você sabe aquilo que você pode, você sabe aquilo que você tem, você sabe que você é amado por Ele, ainda que lá fora talvez as pessoas não te amem, mas em Deus você sabe que você é plenamente amado, que você é plenamente cuidado, que Ele não esquece de você. Deus, Ele nunca desistiu da humanidade, meu irmão, e Ele desejava ter um relacionamento comigo e com você, e é por isso que Ele entregou aquele que Ele tinha de mais precioso. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. E será que isso não é suficiente para que a gente entenda de uma vez por todas que o nosso lugar de segurança é na presença de Deus? Que nada lá fora vai satisfazer um espaço que só Deus pode preencher. Não tenta colocar nesse espaço outras coisas, porque elas não vão suprir um lugar que foi projetado, que foi criado, que foi estabelecido para a presença de Deus habitar. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Mas Jorge, como é que nós podemos experimentar essa presença? E eu te falo, meu irmão, essa presença ela pode ser experimentada por intimidade e por conhecer a Deus. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, você vai anotando os versículos aí. Aleluia. Ele diz o seguinte, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Repita comigo: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O profeta Oséias está dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Nós não devemos nos acostumar em ter uma informação que fique no campo do saber, mas de fato ter informações e entrar no campo do conhecer. Talvez você até saiba quem eu sou, você tenha algumas informações a meu respeito, mas só aqueles que são íntimos meus, eles vão me conhecer de fato. Assim também é com Deus, você pode até saber quem Ele é, mas se você não buscar conhecê-lo, meu irmão, você vai estar perdendo oportunidades de se relacionar com Deus de forma genuína, de forma pura, de forma real. Deus, Ele não quer que a gente tenha apenas um conhecimento, uma sabedoria, um conhecimento pequeno, relativo, raso dele. Ao contrário, Ele deseja que a gente esteja imerso, que a gente se aprofunde nesse conhecimento a ponto de ser real, a ponto que ainda que circunstâncias se levantem, ainda que tempestades se levantem na minha e na sua vida, porque nós estamos sobre a rocha, nós sabemos, esse é o lugar de nossa segurança.
ainda que as tempestades, que os rios se levantem, porque você conhece o seu Deus, você não tem medo, você não fica preocupado, você vai estar no lugar onde o seu maior esforço vai ser descansar em Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir, sabendo que Deus Ele guarda você, sabendo que as promessas que Ele fez a seu respeito, elas vão se cumprir, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação que se apresente. Deus Ele é real, e Ele vai ser real cada vez mais, quando você se permite conhecê-lo, e fazê-lo conhecido, meu irmão. Aleluia. Mas não tem como considerarmos a presença de alguém que nós não conhecemos. Imagina a situação, meu irmão, se hoje à noite, ao invés do pastor Galeno subisse aqui, viesse uma pessoa estranha, pegasse esse microfone e começasse a pregar. Certamente você faria até uma cara assim meio estranha. Quem é esse? Você não ia considerar a presença porque você não conhece aquela pessoa. Você ia respeitar, claro, mas se uma pessoa chega aqui de repente, sem ser anunciada, pega esse microfone e começa a falar, você não ia considerar ela da forma que devia, porque você não a conhece, porque você não tem um relacionamento com ela, porque você não sabe quem é ela. E sabe, muitas vezes nós estamos fazendo isso com Deus. Nós sabemos quem Deus é, mas nós não consideramos a sua presença. Ele está aqui nesse lugar, meu irmão, Ele está aqui essa manhã, e o nosso papel é considerar a sua presença genuína. Deus não é um estranho, Ele não é um desconhecido, Ele se fez presente na minha e na sua vida, naquele dia que você decidiu recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E a partir daquele dia, meu irmão, Ele nunca se ausentou da sua vida, Ele nunca se ausentou de você. Ao contrário, Ele diz: me busque, você vai me achar de todo o coração. Quando você me buscar de todo o coração, a vontade de Deus é que a gente o busque cada vez mais, que nós venhamos nos aprofundar cada vez mais. Certamente também quando você conheceu alguém aqui, o primeiro contato que você teve com alguém, você estranhou, você não se abriu totalmente para ela, porque ela não era uma pessoa conhecida. Mas com o passar do tempo, com o relacionamento, você foi se desarmando, você foi se permitindo ter um relacionamento com ela, e você percebeu que tinha muitas coisas em comum com ela. Assim também é com Deus, meu irmão. Quando você se permite se relacionar com Deus, você vai perceber coisas em comum que nós temos com Ele. Deus, Ele nos criou para ter um relacionamento, para sermos imagem e semelhança do Deus vivo, meu irmão. As pessoas precisam olhar para mim e para a sua vida e ver Deus agindo através de nós e em nós. Aleluia. Existem muitos exemplos de pessoas lá fora. As pessoas estão seguindo diversas pessoas. Eu estava olhando esses dias nas redes sociais e vendo o quanto de influenciadores existem, né? Eu não costumo nem seguir, porque eu não tenho muita paciência de seguir influenciador. O pessoal sabe que os vídeos que eu gosto é de macaco. Mas existem muitos influenciadores, meus irmãos. Mas sabe que existe um influenciador das nossas vidas. Só existe um a quem nós podemos de fato sermos influenciados. Existe um Deus, meu irmão, que influencia a nossa vida e que nos permite fazer as coisas certas. Aleluia. Mas sabe que aqui na terra, Deus Ele nos colocou para também sermos influenciadores, para sermos portadores dessa presença. E onde você e eu estarmos, aquele ambiente ele deve ser modificado, ele deve ser transformado. E as pessoas precisam sentir a presença de Deus na minha e na sua vida. Então nós não podemos transformar, meu irmão, a presença de Deus em algo natural. Nós precisamos considerar a presença. Abre comigo lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, rapidinho. Você conhece essa passagem? Lucas 10, vamos correr aqui. Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Você conhece essa passagem? A Bíblia fala sobre Marta e Maria. Você achou? Ela diz o seguinte: indo eles de caminho, encontrou Jesus num povoado, e certa mulher Maria o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa estava sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. E Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, você não se importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Dê uma ordem para que ela agora venha me ajudar. Mas a resposta de Jesus é: Marta, Marta, você está inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Diga: uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Nada de errado com o que Marta estava fazendo, meus irmãos. Ela estava desejando servir, ela estava ali naquele cuidado de ser anfitriã de Jesus, mas ela não percebia que ela estava colocando outras coisas acima da melhor parte, de estar na presença de Jesus, de estar na presença do Salvador. Sabe que muitas vezes nós estamos como Marta, a gente tem a oportunidade de estar na presença de Deus, mas nós estamos ocupando a nossa mente, nós estamos ocupando a nossa vida com várias coisas, até achando que estamos agradando ao Senhor. Estamos trabalhando e trabalhando na obra, no reino, e não é errado isso, tem o seu lugar, mas o lugar mais importante, meu irmão, é estar aos pés do nosso Senhor. É entender que existe um momento onde as outras coisas ficam de forma secundária, e ali o melhor lugar, uma coisa apenas importa, é escolher a boa parte. É escolher a boa parte, que é estar nos pés do Senhor, amém? Enquanto eu estudava, eu lembrava de uma situação engraçada. Minha mãe até está aqui como testemunha. Ontem eu estava estudando e eu lembrei da minha cachorrinha Julie. Eu tinha uma cadelinha perdigueiro e era engraçado porque eu acho que quem é criador de cachorro também já teve essa experiência. O cachorro parece que ele percebe algumas coisas. E eu lembro que toda vez que eu saía para o trabalho ou alguém lá de casa saía, a minha cachorrinha desde novinha, ela corria pelas escadas, ela subia a laje e aí ela ficava na borda assim da laje, observando até onde a gente ia. E eu lembro que eu ficava olhando para trás e ela não saía de lá até quando eu estivesse bem distante e eu dobrasse a rua. Às vezes eu voltava para ver se ela ainda estava lá e ela já tinha descido. Mas o interessante é que quando a gente estava perto de retornar, por volta das 5 da tarde, ela já sentia, era algo interessante. Parece que eles sabem o momento que você vai voltar para casa. Quando dava mais ou menos por volta das 5, 5:30, ela já corria, quem estava em casa sabia, ela já corria para lá e ela ficava aguardando a gente chegar. Eu até pedi para o pessoal da comunicação, eu mandei uma foto para eles, não sei se eles, olha aqui, não sei se dá para ver. Ela já ficava nessa posição aguardando. Ela de fato parece que já sentia quando a gente ia chegar, e quando a gente ia se aproximando da rua, ela já ficava naquela agitação, naquela expectativa, né? Aquela alegria. E quando a gente abria o portão, pronto, ela se desmanchava, ela deitava no chão, ela rolava, ela se desmanchava na nossa presença, né? E eu sei que talvez essa comparação seja um pouco, eu não quero te comparar a um cachorro, amém? Mas, meu irmão, como é que está a expectativa da chegada do seu dono? Como é que você se porta? Como é que você tem se portado? Qual o seu nível de anseio pela chegada do seu amado? Qual a expectativa que você tem gerado pela chegada dele? Porque Jesus está voltando, amém? Aleluia. Tiraram. Qual é a sua expectativa? Qual é o seu nível de anseio pela presença? Como aquele animalzinho que ele ficava na expectativa da gente chegar. Meu irmão, nós precisamos ter esse coração desejoso por estar na presença do nosso amado, do nosso Senhor, do nosso dono. Nós temos um dono, o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos gerar expectativas. Ei, Ele está chegando, eu posso sentir a sua presença, nada mais importa. Eu estou com expectativas, Ele está voltando e eu preciso ficar atento, eu preciso estar sensível para perceber que Ele está voltando e como Ele vai me encontrar. Com expectativas, desejoso pela sua presença, ou em um lugar de conforto, numa zona com aquela cara, com aquela tristeza. Não, meu irmão, em Deus nós precisamos ter expectativas pela sua chegada. O salmista diz lá no capítulo 122, versículo 1, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não se alegrou quando chegou na casa, ele já estava se alegrando apenas em ouvir falar, vamos à casa do Senhor. Como é que você vem para a igreja, você vem cheio de alegria, cheio de expectativa, por provar de mais uma porção coletiva da presença de Deus? Ou você vem dizendo, é mais um culto, é mais uma tarefa, é mais uma atividade que eu coloco dentro da minha lista de atividades? Isso vai falar muito sobre o nível de profundidade que você está em Deus. Como você tem se apresentado diante do seu Deus, do seu dono. Aleluia. O pastor Humberto, ele diz algo interessante. Não se acostume a viver no reino sem o rei. A coisa mais maravilhosa do reino é ele. Não se acostume, meu irmão, a viver uma vida no reino sem o rei. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos aqui. O salmista no capítulo 27, versículo 4 diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. No Salmo 51,
capítulo 51, versículo 10 e 11, ele vai dizer: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não se afastes de mim a tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. O salmista, ele sabia o que era estar na presença, ele se deleitava na presença, ele se entregava à presença, ele tornava a presença aquilo que era mais importante. Ele não relativizava a presença, meu irmão, não. A presença é o melhor lugar para se estar. É o lugar de primazia, é o lugar de prioridade nas nossas vidas. Não se acostume com um nível de presença superficial, não se acostume com essa rotina de apenas estar em um local físico. Não, você veio para aqui para fazer um culto, você veio aqui para prestar um culto a Deus. Deus, Ele deseja, Ele espera de mim e você um nível de desejo ardente por Ele, meu irmão. A palavra diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Aleluia. Fica de pé, nós temos algum tempo, que queria pedir o louvor para vir aqui. Aleluia. Nós não podemos nos acostumar com o nível de raso. Sabe, lá nesse período em Campina Grande, nós fomos imersos mesmo em um tempo de profundidade, em oração. Todas as segundas-feiras nós tínhamos o nosso momento coletivo, né, de consagração e de orações assertivas com Deus, e também tem nossos momentos de consagração. E, meu irmão, coisas que eu jamais imaginaria que poderia acontecer, que eu até dizia: rapaz, isso é real. E era muito real as coisas que aconteciam lá, meu irmão. Deus, Ele mostrava, Ele apresentava coisas que ainda iriam acontecer, situações que estavam acontecendo, e porque a gente se colocava no lugar de presença, nós nos tornávamos alguém que poderia resolver aquela situação em Deus, através da oração, através da intercessão. Nos colocávamos numa posição mesmo de guardiões dessa palavra, e nós víamos o agir de Deus naquele ambiente, a ponto de ter dias que a gente não queria nem sair de lá. A gente ficava: meu Deus, é isso. É tudo isso, e isso era apenas uma porção. Imagine quando nós estivermos lá com o Senhor. E sabe o que nós podemos fazer? Ou trazer um pedacinho do céu para a terra. Nós podemos transformar esse ambiente, se nós estivermos com o coração desejoso mesmo, em agradar a Deus e em estar na sua presença. Quantos estão aqui desejosos pela presença do Senhor? Quantos estão desejosos em provar um pouco mais desse nível de profundidade em Deus? Então eu quero, nesse momento, a gente tem alguns minutos ainda, eu quero mesmo te convocar, e quero te levar mesmo, direcionado pelo Espírito, a um lugar de mais profundidade. Eu quero que você fique livre de todas as coisas, de todos os pensamentos que você deixou lá fora. Depois daqui, você vai pensar, mas eu quero mesmo que você agora esteja focado nesse momento, nesse ambiente. Eu quero que você traga à memória aquilo que te traz esperança, lembra das promessas que Deus já te fez, mas eu quero que principalmente você esteja totalmente disponível a mergulhar nas profundezas de Deus, amém? Aleluia. O louvor me acompanha com alguma coisa, mas eu gostaria mesmo que você fosse assertivo naquilo que você vai fazer. Eu quero que você se desprenda. Glória a Deus, eita glória. Que você seja assertivo e que você fique livre. Você não precisa ter receio. Se você está aqui nos visitando essa manhã, você é bem-vindo também a estar conosco. E como eu disse, você pode provar também disso. E você vai dizer, talvez o pregador, o Jorge, missionário, mas o que eu vou fazer? Confia em Deus, descansa em Deus. Ninguém está aqui para te julgar, para achar estranho se você chorar, se você sorrir, se você se alegrar, se você correr, se você deitar. Não, nós temos a plena liberdade nesse lugar, meu irmão. Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E nós podemos usufruir dessa liberdade, amém? Então eu gostaria que você começasse a orar. Se você é batizado no Espírito Santo, eu quero te convocar nesse momento a estar orando, a estar conversando com o teu Deus, amém? Aleluia. Aleluia. Shebre de cora para catara para babas. Limini cora. Shebre de cobra da babas. Shebre de cobra da sora de cobra da babas. Sempre de cobra da babas. Rebe de cobra da babas. Shebre de cora para catara para babas. Sora de cobra. Me reveste de forças, me levanta por dentro. Eu me rendo, eu me alegro, porque vivo na tua presença. Tua presença.
Teu refrigério habita a paz, que excede o meu pensar. Não temerei, tu estás comigo. Tu és o meu refúgio, nada me atingirá. Estou protegido. A tua presença Aleluia, Senhor, nós te rendemos graças. Eu queria te convocar, se você puder, se for possível, você ficar de joelhos. Se você não puder, você pode sentar. Mas se você puder, eu gostaria de te convocar a ficar de joelhos. Aleluia, numa posição de rendição mesmo a Deus. Se você não puder, você senta. Mas eu gostaria que você ficasse totalmente livre mesmo, para fazer a sua consagração, a sua entrega a Deus. Lembra que a presença e a essência dele manifesta em nossas vidas, e que você pode ser livre de todas as coisas que nesse momento vem à tua mente, e fica totalmente disponível para ouvi-lo e para se relacionar com ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos em uma terra santa, em um lugar santo, em um lugar que foi preparado e organizado para estarmos em tua presença. Oh, Senhor, quem seríamos nós se não fosse a sua presença habitando em nosso meio? Nós não tínhamos a força necessária, nós não tínhamos a capacidade necessária. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tamanha salvação. Obrigado por tamanha salvação. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, obrigado. Aleluia. Levanta a sua voz, meu irmão. Seja intencional na sua adoração a Deus. Seja intencional na sua oração a Deus, no seu momento de consagração. Consagra a tua vida, consagra os teus caminhos. Reconhece ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Tua presença é melhor que mil dias em outro lugar. Tua presença é melhor que mil dias
João capítulo 1, versículo 16, quando João Batista falava a respeito de Jesus, ele diz que Jesus tinha a primazia de tudo, porque já existia antes mesmo de João Batista nascer. E no versículo 16 ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, graça sobre graça. A graça do Senhor, meu irmão, está sobre as nossas vidas. A graça do Senhor nos possibilita fazer coisas que nós não tínhamos a capacidade de fazer sozinhos. A graça do Senhor, ela opera em nosso favor. Lanjinha está por aqui? Norinho, vem cá, Lanjinha. Glória a Deus. Aleluia. Domingo eu estava vendo você aqui servir ao Senhor naquele momento em Libras. E o Senhor comunicava algumas coisas a seu respeito no meu coração. E eu fui esperando entender melhor para poder trazer. E hoje, quando a gente estava ali inicialmente, eu comecei a orar e o Senhor começou a falar algumas coisas. O Senhor, ele me apresentava um rio, na verdade uma represa grande, onde as águas eram muito fortes e correntes. Mas por algumas situações havia também uma muralha que impedia com que as águas elas pudessem correr. Talvez por muito tempo algumas coisas se levantaram para tentar frear aquilo que Deus queria fazer na sua vida, as águas de se moverem. Mas eu também via que à medida que essa represa, que esses rios eles subiam de nível, aquele muro ele não era mais capaz de suportar. E eu via as águas passando por cima a ponto de romper com aquilo. E o Senhor comunicava sobre um tempo de rompimento na sua vida. Um tempo onde os rios do Espírito eles vão vir de forma tão sobrenatural e de forma assim forte. E a capacidade do Senhor ele vai te envolver, que você vai se pegar fazendo coisas que você achava que não era capaz de fazer. Você vai ser muito mais ousada e mais determinada e mais capacitada a fazer, porque Deus tem confiado um povo para ti. Não é à toa que Deus ele te chamou para esse lugar e para um povo específico. Existe algo. Deus ele tem levantado nas igrejas pessoas com corações para alcançar aqueles que por muito tempo foram, digamos, excluídos, porque as pessoas não sabiam como fazer. Mas os níveis de água estão subindo. Os níveis de água estão subindo cada vez mais. E nada vai poder parar os rios do Senhor na sua vida. Eu gostaria de orar por você, amém? Amém, Senhor. Nós te rendemos graças pela vida da nossa irmã Elisângela, Lanjinha, ou como eu conheci ela, Prosperidade. Obrigado, Senhor, pelos rios de água viva que vão fluir através dessa mulher. Pela capacidade sobrenatural que o Senhor tem dado a ela, porque ela ouviu a sua voz e ela foi obediente. Porque ela tem se colocado no lugar de obediência. Aquilo que ela pensava que seria difícil, que iria demorar, não. Vai ser fácil, vai ser leve. Ela é capacitada, ela é forte, ousada e corajosa. E o Senhor tem confiado um povo a ela. Mulher forte e valente, foi eu que te levantei, diz o Senhor. E essa manhã você vai provar de graça sobre graça, do favor que eu tenho disponível para você. Não vai mais se pegar pensando o que as pessoas vão achar. Não vai mais ficar observando ou lembrando do passado, de coisas que aconteceram. Mas o nível vai subir. O nível de ousadia, o nível de coragem para aceitar desafios. E uma capacidade sobrenatural vem sobre você essa manhã para fazer coisas ainda maiores do que você já tem feito. Vai ser mais fácil o estudo, vai ser mais fácil aprender aquilo que você tem estudado e vai ser mais fácil transmitir essa mensagem. Você está escrevendo uma visão para que as pessoas possam ler. E você vai receber testemunhos. Pessoas vão falar que estão sendo abençoadas porque você se permitiu se colocar numa posição de abençoador através daquilo que você tem feito. Em nome de Jesus, recebe mais ousadia, recebe mais intrepidez.
Aleluia. Lá em Êxodo, no capítulo 33, na verdade, no versículo 2, a Bíblia diz que em certo momento Deus diz: Moisés, se levanta, vai com o teu povo, porque vocês vão vencer povos inimigos, vocês vão vencer, vocês vão chegar à terra que eu prometi a vocês. Mas Deus disse que não iria com eles porque eram pessoas ou povos de coração serviço, com coração duro. E eu gosto muito do que Moisés, no versículo 15, ele vai dizer, ele diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir. Moisés, ele tinha consciência da presença, a ponto de ele dizer: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça subir só. Entenda, meu irmão, sem a presença do Senhor, não suba, não faça as coisas na sua força. Sem a presença do Senhor, não dê um passo sequer. Esteja disponível com um coração sensível para entender as direções do Senhor para a sua vida. Amém? Deus, ele quer comunicar coisas poderosas para nós. Deus, ele tem projetos grandiosos, porque ele está voltando. E ele deseja que a gente esteja nesse local de obediência à sua palavra e nesse lugar de sensibilidade para entender e para compreender as suas direções. E ainda que façamos muitas coisas para o reino, não esqueçamos do rei. Ele é o mais importante. Ele é o nosso lugar de segurança. Não se trata de um lugar físico, que a gente não despreza, mas eu estou falando de um lugar que é a essência do próprio Deus. Só queria orar por você. Só fecha teus olhos. Amém, Senhor. Nós te rendemos graças por aquilo que foi comunicado pelo Senhor ao nosso meio essa manhã. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos nesse momento, para que eles estejam cada vez mais sensíveis às tuas direções, às direções do Espírito, que eles se peguem provando de novos níveis, eles entrando em águas mais profundas, eles podendo provar de uma estação de graça sobre graça, de graça e favor, Senhor. Obrigado, porque eles vão se pegar mesmo fazendo coisas que eles não eram capazes de fazer. Eles vão se pegar fazendo coisas diferentes, habilidades diferentes vão começar a vir. E pela obediência deles, pessoas serão abençoadas. O Senhor tem levantado uma nova estação para essa igreja, um celeiro, um lugar, um centro de avivamento, um centro de provisão, Senhor. Nenhuma dessas palavras que foram lançadas voltará vazia, porque o Senhor se importa com essa cidade, o Senhor se importa com esse povo. E nós cremos, Senhor, em muitas pessoas chegando nesse lugar, não porque estamos preocupados com quantidade, mas porque nós iremos saquear o inferno, Senhor. Porque nós veremos vidas sendo transformadas, nós iremos ver casamentos restaurados, nós iremos ver pessoas que até para a medicina já era um caso perdido, mas para o Senhor não existe caso perdido. Nós veremos o teu agir em operação nesse lugar, pessoas prosperando de forma sobrenatural para investir no teu reino. Obrigado, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Obrigado pela capacidade sobrenatural que o Senhor dá ao nosso pastor para guiar o seu povo. Obrigado por pessoas com coração disponível para servi-lo, para entender a visão que está sendo escrita. Uma visão está sendo escrita sobre essa igreja, Senhor, e que as pessoas peguem, estejam unidas, estejam juntas, iniciando pela liderança até os liderados. Que aqueles que foram constituídos para estar mais perto do pastor, que eles estejam com o coração, sejam um só coração com o dele, a ponto de estarem sensíveis para perceber e entender a visão. Eu sei que o Senhor tem também uma visão específica para cada um, mas haverá um tempo certo de colocar essa visão em execução. Esse foi o tempo que o Senhor chamou para estabelecer uma visão única. E o Senhor chamou o teu filho, o pastor Jeane, para estar à frente dessa igreja. E coisas irão acontecer de forma rápida, de forma veloz. Coisas irão acontecer de forma rápida e veloz por causa da obediência, por causa do nível de santidade também da igreja. Em nome de Jesus eu declaro um novo nível mesmo de santidade, onde as pessoas irão se arrepender daquelas coisas que ainda estão fazendo e estarão totalmente inteiras, Senhor, para te servir com ousadia, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom.
Obrigado porque Tu és bom, Senhor. Fortalecimento, Senhor. Fortalecimento. Fortalecimento. Não existe barreiras, não existe nada que possa se opor àquilo que o Senhor está fazendo. Não existe nada que irá se opor àquilo que o Senhor deseja fazer. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. As palavras que foram profetizadas, elas vão acontecer. E nós já podemos ser gratos, porque nós veremos acontecer. E nós já somos daqueles que se alegram, que dançam, que festejam, porque nós vemos a Tua boa mão sobre essa igreja. Nós vemos a Tua boa mão sobre esse povo. Aleluia. Um povo que restaura as estradas e restaura as suas cidades. Um povo que será conhecido como restaurador de muros e de suas cidades. Um povo que será conhecido como restaurador de muros e de cidades. Para essa estação, graça e favor, graça e favor, graça e favor, graça e favor, graça e favor.